Nada é mais patético do que o exacerbar o tom da falsa indignação, ficar sapateando a birra no meio do salão, aos berros, enquanto à volta as pessoas se perguntam, entre incrédulas e perplexas, que diabo deu no maluco? Meu amor, sobrou um A aí, depois do entre, a mais. Que diabo deu no maluco? Sabe aquela pessoa que... Não aqui na Band News, mas tem chefe que é assim, né? Assim, o sujeito começa a gritar, começa a ter chilique, faniquito. E nada, né? Que o faniquito ainda é o último refúgio dos incompetentes. Exagerado! Jogadas teus... Adoro. Eu sou mesmo exagerado. Não, mas o exagero amoroso, esse exagero sempre será bem-vindo. Rodrigo Maia, cujo crescimento recente, eu me refiro ao crescimento político, embora isso possa ter um sentido também, né? Físico. Cujo crescimento recente se deu em razão de sua proximidade com Eduardo Cunha, e ninguém com o mínimo de acurácia, de perspicácia, teria dificuldade de prová-lo, resolveu assumir ares de catão da República. O catão da República. Por alguma estranha razão, e só Freud talvez tenha uma explicação, ele resolveu que sua Cartago mental é o governo. Aqui, só explicando rapidamente, o Catão era o senador da República Romana. O é da coisa. Cultura. Que disse a famosa frase, delenda Cartago. Cartago tem de ser destruída, né? Por quê? Ele se referia... Cartago foi, durante muito tempo, o Império Cartaginês, que foi adversário de Roma, da República Romana. Então eles disputavam, na verdade, o controle do Mediterrâneo, né? Houve 3 guerras púnicas, as chamadas guerras púnicas, as guerras da República Romana contra os cartagineses, né? Na terceira, Roma de fato destruiu Cartago. E Cartago era muito grande, quer dizer, o domínio de Cartago era muito grande. Pegava norte da África ali, o centro seria onde hoje é Tunis, na Tunísia, pegava uma parte importante da Península Ibérica, a Sicília, Sardenha, enfim, dominava ali o Mediterrâneo, era muito forte, né? E finalmente os romanos conseguiram destruí-lo. E aí o Catão era considerado ser o homem das sentenças. Muito sério, muito vetusto, né? Que é o que o Rodrigo Maia está tentando ser agora. Um homem sério, vetusto. Ponderado. Oxe, nossa. Sempre com aquele ar assim meio entediado. Repararam nas fotos que ele sai? Sempre com a carinha assim que ele tá... não está gostando. Ele fala, ele não sorri. Ele está sempre com um ar grave, né? Circunspecto. Como diz um amigo meu, gente que faz assim está o tempo todo fingindo que pensa, né? A circunspecção, aliás, pode ser só a expressão da mediocridade, né? Não quer dizer que... Por que o cara está tão calado pensando? Porque não tem o que dizer. Sim. Não, caladão pensando. E ele fica assim... Tá agora parecendo o Catão, né? Eu falei em Freud, pois é. O Freud fez a mais difícil de todas as perguntas, que não tinha resposta até o surgimento de André Coutinho. Como assim? Bom, o Freud escreveu um texto, mas o que querem as mulheres? Essa pergunta está sem resposta até hoje. E eu estou adaptando o Freud e perguntando, mas afinal, Vólio Bene, o que quer Rodrigo Maia? O que ele quer? O que ele quer? Hein, Rodrigo Maia? Quer o quê? Ele anunciou nesta terça-feira que tudo está bem com o presidente da República, não está em uma briga. Não tendo dúvida de que Michel Temer, eu não tenho dúvida que Michel Temer atuou para apagar o incêndio. A questão é saber quando o Rodrigo Maia vai ficar de novo com vontade de tocar lira, né? Feita a caricatura que se tem do Nero. Não é isso? Qual é a caricatura que se tem do imperador Nero? Que ele botou fogo em Roma e ficou tocando lira. Você sabe que isso é mentira, né? Mas é uma mentira tão escandalosa. Mas quem inventou é criativo. É criativo. Não, o negócio é o seguinte. Aí, eu vou fugir do editorial, mas também, escuta, se não é aqui que você tem que saber isso, depois você pesquisa mais. O é da coisa. Cultura.
O Nero, que foi um dos 12 Césares, um dos que concorreram para fazer a má fama do Nero, que foi um bom administrador e era um grande poeta, foi o Suetônio, que escreveu a obra, um biógrafo chamado Os 12 Césares. E o Suetônio resolveu escrever, assim, as histórias do balacobaco dos 12 Césares. Tem coisa ali de que até Deus duvida, parece literatura de sacanagem. Então o Suetônio ajudou muito a ideia. Ou seja, não foi Nero que botou fogo. O Suetônio ajudou muito a ideia de que os imperadores era só sem vergonhice. Entendeu? Sabe o filme Calígula? Ai, não, nunca vi, tá bom. Assim, o filme Calígula, outro também que foi... Ele teve umas coisas estranhas mesmo, mas de qualquer modo, no começo foi um grande governante. O Nero, coitado, não botou fogo em Roma, ele nem estava em Roma. Estava fora de Roma. Estava fora de Roma. O incêndio de Roma começou ali na periferia, numas áreas muito pobres, depois se espalhou. Ele voltou para Roma, abriu as portas dos palácios para os pobres, para os deserdados, para as vítimas. Só que tem uma coisa, o Nero odiava Roma e ele expressava esse ódio que ele tinha. Ele não gostava de Roma. Ele não gostava do desenho, da arquitetura de Roma. E ele aproveitou o incêndio, falou, vamos reformar essa porra toda aqui. E aí, os cristãos falaram, tá vendo? Então foi ele. E ele, claro, botou a culpa nos cristãos também. Teve essa coisa. Mas o Nero não fez nada disso. Só que ficou a imagem do Nero, né? Na verdade, isso não é nem tão... Esse negócio essa cena, Roma incendiada. O Nero vai, bota fogo em Roma e fica rindo, tocando lira. Isso é de um romance do século XIX. Chamado Quo Vadis, de um polonês. É uma invenção. Tadinho do Nero não fez nada disso. Né? Eu também, você sabe, ô Vai Beni. Você imagina tudo que estão fazendo com a minha biografia, né? Quando forem contar a verdadeira, ô Coutinho, aí sim, eu mesmo, estão fazendo de conta que eu sou Nero, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa bacana. É César também? Eu sou César também. Luiz Inácio. Luiz Inácio César da Silva. Então é o seguinte, o Maia vai ficar de novo com vontade de tocar lira e pondo Roma para arder, é isso? E aí eu lembro aqui que o Nero, tadinho, não era nada disso. Bem, se não tomar... E mais, né? E o Nero nos filmes, ele sempre aparece como efeminado efeminado, afetado, não sei o quê, pegando vinho com as pontas do dedo. Bem, se não tomar cuidado, o Rodrigo vira o Nero da caricatura. E cumpre indagar mais uma vez o que ele quer. Ele já chegou a ser, o Coutinho, um político de 235.111 votos em 2006. O terceiro mais votado do estado do Rio. Nesta legislatura, ele obteve 53.167 votos. Ficando em 29º lugar, desempenho de um vereador bem votado de capital. Veja, eu tô lidando com fatos. A sua influência política na Câmara cresceu na contramão do voto popular, que não deixa de ser uma esperança, no caso de um político desconhecido, ou um reconhecimento, no caso do conhecido. E não estou entre aqueles que magnificam esse critério do voto. Políticos de baixa votação podem ter uma atuação importante no parlamento. Essa era uma das razões porque eu era contra o Distritão. E Maia se articulou bem, sobretudo com Eduardo Cunha, né? Que foi quem mais apostou nos seus talentos, o que lhe garantiu a visibilidade necessária. Verdade ou mentira, Rodrigo Maia? Tio Reis está mentindo? Não, né? Eu não minto. Né? Sabe que as pessoas perguntam, você tem muitos processos? Tem pouco. Até hoje, graças a Deus, ganhei todos. Sabe por quê? Porque eu não acuso ninguém de roubo, esse negócio. Não, pode ver que eu não faço isso. Para mim, a justiça define, aponta o que tem que apontar, digo, olha, eles estão dizendo o quê, mas eu não digo ladrão, não sei o quê, tal. Agora, quando é para debater ideia na questão ideológica, aí eu vou fundo. As pessoas gostam menos disso do que muitas vezes ser chamado de ladrão, porque ladrão político está acostumado a ser chamado. Já não liga. Agora, se você prova e evidencia esse tipo de babaquice que o Rodrigo Maia está fazendo, aí eles ficam irritados. Né? E o Rodrigo Maia sabe muito bem que ele é acusado no Petrolão, e eu já escrevi que a acusação contra ele acho injusta.
Verdade ou mentira, Rodrigo Maia? Né? Eu não sou, como diz, isentão, eu sou isento. Isento quer dizer, nas disputas eu não levo nada dos outros. Agora, eu tenho princípio, tenho fundamento. Maia anunciou que tudo está resolvido com Temer, mas não pediu desculpas a Eduardo Carnelós, advogado do presidente, que reagiu com indignação necessária no caso da divulgação dos vídeos de Lúcio Funaro, que nem ele, nem ninguém sabiam, ele, Carnelós, que estavam no site da Câmara. É incrível que Maia não reconheça que aquela divulgação é ilegal, contrariando determinação expressa do relator no caso do STF, do caso no STF. O Edson Fachin. O Fachin não falou que era ilegal e continua lá. Aí vai o Maia dar uma entrevista, não tem como evitar. Como não tem como evitar? Só não publicar no site da Câmara. Ah, não, mas alguém ia vazar, que outros vazem. Que história é essa? Ou agora vamos entrar nessa. Ah, não, deixa eu matar a pessoa, vou matar mesmo, então eu mato primeiro. É assim? Não, você se compromete com a coisa. Ô, Rodrigo Maia, precisa ler mais literatura existencialista, viu, querido? Né? Um torturador que fosse obrigado a torturar... Note, um torturador que fosse obrigado a torturar... Isso muitas vezes acontece nos regimes autoritários, né? Quer dizer, o déspota obriga o outro a fazer uma coisa. As pessoas podem fazer com prazer e sem prazer. O Sartre diz que a gente é livre, o bom Sartre, a gente é livre até ter uma margem de liberdade até diante da tortura. Você pode escolher sofrer ou falar para tentar se livrar. Sempre tem uma margem de escolha. Então não vem com essa história para cima de mim, não. Isso não cola. E quanto mais poder a pessoa tem, mais margem de escolha ela tem, sim. Quem diz que não? Sabe quem tem poucas escolhas? Os pobres, os deserdados, os ferrados na vida. E ainda assim tem escolha. Eu sei porque eu vim de lá. Ainda assim tem escolha. Que também odeio essa coisa da esquerda, né? Todo pobre vai ser marginal. Aqui, ó. Proporcionalmente tem menos pobre marginal do que rico marginal. Proporcionalmente falando. Pega a quantidade de milionários do Brasil e a quantidade de safados. Pega a quantidade de pobres e a quantidade de safados para você ver qual porcentagem é maior. Então a safadeza do rico nesse caso é ainda maior, porque ele tem mais oportunidades. Maia não pode, ao anunciar a Pax com o presidente, agir com desonestidade intelectual. É mentira, Carnelós não fez meia-culpa coisa nenhuma. Disse apenas que, ao classificar de criminoso o vazamento, não buscou atingir, e não buscou mesmo, o presidente da Câmara. E, ora, veja, evidenciando que pode estar perdendo o senso de ridículo, o parlamentar acusou a imprensa de confundir a defesa que ele faz da instituição, a casa que preside, os funcionários e tal, com desentendimento com o presidente. Aí ele disse o seguinte: vocês, né, os jornalistas, como sempre, né? Vocês confundem a defesa da Câmara com o conflito com Michel Temer. Quando entendo a Câmara e os servidores atacados, tenho que reagir pela instituição. Bem, eu não sou político e não tenho de engolir essa bobajada, essa lorota. O senhor Rodrigo Maia ameaçou o presidente, sim. E não foi apenas nesse episódio. Já o havia feito antes, quando estava exercendo a interinidade. Em entrevista, chegou a acusar Temer de ter participado de uma conspiração para depor Dilma, ou não acusou. O que querem dizer estas palavras? Atenção, que ele disse agora para a Folha recentemente. Daqui para frente, vou exclusivamente cumprir meu papel institucional, presidir a sessão. Por quê? Ele, por um acaso, não estava cumprindo o seu papel institucional? Antes? Estava indo além do papel institucional? Assim, Maia disse que decidiu adiar sua viagem ao Chile, que ele tinha anunciado, porque ausentar-se da Câmara nesse momento, a votação da CCJ, poderia dar a falsa impressão de que ele não estava ligando para a coisa. Falsa impressão seria precisamente isso. Foi outra ameaça. Maia tem de parar de cobrar também publicamente aplausos por não ter conspirado em julho, quando o presidente viajou para a reunião do G20. Vem cá, vocês lembram daquela história que até virou piada da pessoa que chega a pedir esmola para você e fala assim: eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas estou pedindo? O que ele está fazendo? Chantagem, né?
Eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas eu estou pedindo. Quer dizer, se você não der, há o risco de que ele possa roubar ou matar. Aí o Maia agora diz assim, eu poderia ter conspirado, mas não conspirei. Continua. A alma do conspirador está ali presente. O que ele quer? Agradecimentos por isso? Você quer agradecimentos porque agiu de forma decente? Você quer o quê? Que eu chegue todo dia na Band News, chego aqui e fale, gente, ninguém me aplaudiu porque eu trabalhei hoje? Trabalhei direito? Eu sou contratado para trabalhar direito ou para trabalhar torto? Hein? Quem cumpre a sua obrigação não merece aplauso, não. Merece, eu falo assim, muito bem, é isso aí, tá, acabou, tá ótimo. Cada um cumpre a sua obrigação. Né? Não sei o que quer Rodrigo Maia, mas sei que desta feita ele foi, ô Vólio Bene, cadê meus óculos aqui, já que eu não estou enxergando? Né? Não vieram os meus óculos, não vieram os meus óculos. Vieram os meus óculos. Aí o Augusto vai entrar aqui. Não sei o que quer dizer Rodrigo Maia, mas sei que desta feita ele foi além da conta da sua lira. E queimou feio o seu filme, mesmo entre aqueles que viam nele uma promessa. Ou ele entra nos eixos, ou vai ser um político com mais passado e não tão espetacular do que futuro. Eu já disse e repito, coragem e lealdade são dois valores, para mim, intransitivos. O ataque a Carnelós foi covarde. A sua atuação em relação a Temer tem sido desleal. E pouco me importa se advogado e presidente acham isso ou não. Eu acho. E é o que importa. Hashtag pronto, falou.